Saúde a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui nesta noite, neste dia, para adorar o nosso Deus, para ouvir a sua palavra. Pedimos que o Senhor possa ser conosco neste momento que tanto precisamos dele. Então vamos levantar, inclinar as nossas cabeças, vamos fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, o mesmo ontem, hoje eternamente, te agradecemos, Pai da Glória, por tudo que o Senhor tem feito. Entregamos, meu Pai, este culto nas suas santas mãos, que seja o seu Espírito reinando, o seu Espírito, meu Pai, fazendo a sua obra, fazendo a sua vontade. Deus da Glória, seja, meu Pai, o Senhor, meu Deus, trazendo a sua mensagem neste lugar, meu Pai, salvando, meu Pai, essas almas, fazendo, meu Pai, com que a sua palavra seja consumida, meu Pai, tal como ela é e possa produzir frutos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos abrir os nossos livros, no livro de Lucas, capítulo 3 e versículo 7, diz assim: João dizia, pois, às multidões que saíam para ser batizadas por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer em vós mesmos: temos por pai Abraão, porque vos digo que até destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Então, essa é a escritura que temos. Ou a outra escritura está no livro de João, João 8, versículo 31. João 8, 31 diz: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade, vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do seu pecado. Amém. Então, essas são as escrituras que temos para o dia de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, a sua palavra foi lida. Pedimos, Deus da glória, que o Senhor possa se manifestar, porque não há ninguém, meu Pai, que possa interpretar a sua palavra. Este momento, meu Pai, entregamos nas suas santas mãos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E como estivemos a ler aqui no livro de Lucas, nós vimos que João, enquanto ele batizava, muitos acorriam para esse batismo, e João, sabendo que muitos deles só iam porque viam o que ele estava fazendo, mas muitos deles ainda não estavam entendendo que é necessário que haja um verdadeiro arrependimento, é necessário que o Filho de Deus produza frutos, é necessário que, porque Deus, quando fez todas as coisas aqui na terra, fez as sementes, ele deu ordens que cada semente devia produzir segundo a sua espécie. Então, os filhos de Deus produzem frutos dignos do Senhor Jesus Cristo. Produzem frutos de Deus. Então, os filhos do diabo também produzem frutos
que são do maligno, que são as mentiras, que são a prostituição, que são os homicídios, tanta coisa que está fora da palavra. Então esses são os frutos do diabo, são os frutos do maligno, que ele veio somente para matar, roubar e destruir. E nós sabemos que Deus veio para que nós possamos ter vida, e vida é abundância. E nesse momento, João, enquanto batizava, ele falou para eles: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que se aproxima? Produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. É necessário que hajam frutos que mostrem que você já saiu do pecado e já está na santidade. Você já saiu do mundo e já está na palavra de Deus. Nós vimos que até o próprio Senhor Jesus Cristo, ele disse: se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente sereis meus discípulos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então eles perguntaram: nós somos livres, como dizes tu que seremos livres, conheceremos a verdade e a verdade nos libertará? Nós nunca servimos a ninguém, nunca fomos escravos, mas Jesus lhes disse que todo aquele que vive pecando é escravo do seu pecado. E eles diziam que nós somos filhos de Abraão. E João dizia: não comeceis a dizer em vós mesmos que temos por pai Abraão, porque Deus dessas pedras pode suscitar filhos a Abraão. Porque muita gente vive pensando que é semente de Deus, muita gente vive pensando que é filho de Deus, mas é necessário produção de frutos, é necessário produzir frutos. Ele disse: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto é cortada e lançada fora, mas aquela que dá frutos é podada para que dê mais frutos ainda, porque o Deus é glorificado nisso, em que os filhos dêem muito fruto. Agora, nós estamos a olhar em que condições nós estamos a viver hoje. Será que estamos a produzir esses frutos? Será que nós nos arrependemos de verdade? Ou continuamos com os nossos pecados? Ou continuamos fingindo? Porque nós pensamos que aquilo que nós pensamos, aquilo que nós criamos, é isso que vai nos salvar. Mas Deus já colocou o caminho da salvação. Deus já colocou aquilo que o homem deve fazer. Como é que o homem deve fazer? Como é que o homem deve viver? O homem no pecado, o homem nascido de pecado, ele deve passar pelo batismo, deve se arrepender e deve ser uma nova criatura. Ele deve produzir frutos que mostrem que realmente ele está arrependido. Ele já não continua a ser um pecador, ele não continua a viver as coisas do mundo, ele já está a viver a palavra de Deus, ele já está a viver a palavra genuína. Nós vimos que os judeus, eles diziam que nós somos descendentes de Abraão. E Jesus Cristo dizia: se vocês fossem filhos de Abraão, iam me reconhecer a mim, porque ele falou tanto de mim, porque ele também creu em mim. Se vocês fossem descendentes de Abraão, iam crer também em mim, porque eu mandei a ele sair da terra dos seus pais, mandei a ele sair da sua parentela para a terra que eu lhe prometi. Ele creu e ele saiu. Mas vocês não conseguem entender o que eu falo. Vocês não conseguem entender, nem viver, nem fazer aquilo que a palavra de Deus diz. Mas ainda por cima, dizem que são descendência de Abraão. É necessário produzir frutos. É necessário ter fruto. Que este é filho de Abraão. Este é filho de Deus. Deve haver frutos. Porque nós vemos
Caim, quando manifestava os seus frutos, ele logo foi matar o Abel. Estava produzindo os frutos dele, os frutos do maligno. Judas, quando estava produzindo os seus frutos, ele estava traindo, ele traiu o Senhor Jesus Cristo. Ele estava produzindo os frutos do maligno, os frutos da serpente. Mas os filhos de Deus também são chamados para produzir frutos, frutos da vida eterna, frutos da vida. Porque ele disse no livro de João, onde estivemos a ler, toda a vara que não dá fruto, eu sendo a videira principal, toda vara que não dá fruto é cortada e lançada fora. E João pregava que o machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora. Toda árvore que não dá fruto é cortada e lançada fora. Porque o machado já está colocado sobre a raiz. E nós temos que andar nessas palavras, temos que andar nesse contexto. Os frutos que nós devemos produzir, os frutos que nós devemos seguir, os frutos que devem vir de nós temos que ser verdadeiramente livres para que possamos dar esses frutos. São frutos que vêm de Deus, são frutos que vêm para os filhos de Deus. Nunca o maligno poderá produzir esses frutos, somente aquele que é filho de Deus, porque aí sim há diferença. Aí há diferença. Os filhos do maligno vão produzindo a traição, vão produzindo a morte, vão produzindo a mentira, vão produzindo todas essas coisas que estão fora da palavra de Deus. Mas os filhos de Deus, eles permanecem na verdade, permanecem na fidelidade, permanecem no amor, permanecem na palavra de Deus. Não é a criação de novas religiões, não é a criação de novas igrejas que vai nos trazer a salvação, que vai nos dar bons frutos. É sim o arrependimento. É o arrependimento que vai nos trazer bons frutos. É que vai fazer com que nós possamos ser filhos de Deus. É o arrependimento que vai tirar o pecado de nós. Porque se arrependendo, nós somos lavados, somos purificados e permanecemos na palavra de Deus, e Deus continua se manifestando, porque Ele diz que um pouco de tempo estarei convosco, mas o mundo não me verá, porque Ele não, um pouco de tempo estarei convosco, e um pouco de tempo eu estarei convosco. E eles não estavam a perceber isso, mas Deus sempre tem se manifestado naqueles que obedecem a sua palavra, naqueles que se mantêm firmes nos seus caminhos. Porque o que está a acontecer? Muitos permanecemos pensando que estamos a produzir os frutos que Deus quer, através da nossa própria religião, através daquilo que nós criamos, através daquilo que é o homem a trazer no seu pensamento, nas suas próprias criações. Mas temos que saber que Deus já criou, Deus já ordenou, Deus já colocou tudo aquilo que o homem deve fazer. Somente permanecer na sua palavra para que os frutos possam ser vistos, para que os frutos possam ser produzidos. Não somos raça de víboras, porque a raça de víbora, ela produz esses frutos da serpente. As raças de víboras produzem semente, aliás, frutos da serpente. Por isso que João estava a dizer, raça de víboras, mostrem os frutos, porque vocês estão a fugir somente da ira que se aproxima. É necessário fugir, mas produzindo frutos. É necessário fugir de todas as coisas que vêm, de toda a ira, mas há uma necessidade de se produzir frutos. Os frutos são necessários que sejam produzidos pelos filhos de Deus. O Filho de Deus, ele permanece na palavra, permanece nos caminhos que Deus tem provido, ele anda dirigido pelo Espírito de Deus. É por isso que os frutos que ele produz são frutos que vêm de Deus,
são frutos que vêm do Senhor. E nós encontramos que quando nós não permanecemos nessa palavra, somos cortados. O machado está colocado à raiz da árvore. Então, quando se corta-se, lança-se. E lança-se, seca, e ela é lançada no fogo, já é lenha. Não tem vida dentro de si. Então, nós temos que permanecer nesses caminhos, temos que estar na presença do nosso Senhor, temos que nos arrepender de verdade, estar na presença do nosso Senhor, estar vivendo a palavra genuína, manifestando a semente de Deus, manifestando a vontade do nosso Senhor. Porque sem isso, nada poderemos fazer. Sem Deus, nada podemos fazer. Não há ninguém que possa produzir esses frutos dele mesmo. Por isso que Deus disse que toda a vara, não há nenhuma vara que pode dar frutos sem que esteja na videira. Não há nenhuma vara que possa dar frutos sem que esteja em Cristo Jesus. Ele é que é a árvore e nós somos os ramos. Então, para que possamos dar esses frutos, é necessário que estejamos na palavra de Deus. É necessário que estejamos na árvore. É necessário que estejamos na palavra genuína. Então, isso é que vai fazer de nós filhos de Deus. Não nos nossos pensamentos, como esses que pensavam que eram filhos de Abraão. Mas Deus disse: vós tendes por pai ao diabo e quereis fazer a sua vontade. Ele foi homicida desde o princípio e não há verdade nele. Nunca se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando professa mentira, ele fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, significa que muitas pessoas manifestam essa semente do maligno, manifestam a semente do diabo, da mentira, pensando que são filhos de Abraão, pensando que são descendência de Abraão, mas o que estão a manifestar, o fruto que está a ser manifestado, é o fruto do maligno, é da semente da serpente. Então Deus diz que nós temos que manifestar a verdadeira semente. Os filhos de Deus não devem só fugir da ira que se aproxima, devem mostrar os frutos, devem mostrar o arrependimento, devem sair de toda a sua criação, porque Criador é Deus. O homem tenta criar coisas dele, tenta criar a religião, tenta colocar as coisas do jeito que ele quer. Nós vimos que foi assim logo com Adão e Eva. E esse espírito continua até hoje. Porque quando eles pecaram, quando eles saíram da árvore, quando eles saíram da presença de Deus, eles foram arranjar folhas de figueira e fizeram para si a vintagem. Então é isso que hoje continua. As pessoas, quando saem da palavra de Deus, eles criam uma outra palavra, eles criam um outro evangelho. Então começam a produzir frutos do maligno, porque não é o evangelho que Deus mandou, não é o evangelho que Deus pregou. É por isso que os frutos que são produzidos são do maligno. Os frutos que são produzidos não vêm de Deus e nunca agradam a Deus. Por isso muitas pessoas permanecem nessa condição, permanecem vivendo, pensando que são filhos, são descendência de Abraão. Mas a produção dos frutos é que vem confirmar as coisas. A produção dos frutos é que vem. Deus diz que muitos virão naquele dia e dirão: Senhor, 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 em seu nome nós expulsamos demônios, em seu nome curamos muitos enfermos, em seu nome fizemos muitas maravilhas. E ele dirá abertamente: apartem-se de mim, vós que praticam a iniquidade, eu nunca vos conheci. Então, se Deus nunca te conheceu e você estava no mundo pensando que está produzindo frutos para Deus, enquanto eram frutos do maligno, eram frutos da serpente, mas você pensava que está produzindo frutos de Deus, porque expulsava demônios, porque fazia muitas maravilhas,
é necessário ver se você está realmente arrependido, se você está na palavra genuína, se você está a produzir os frutos que Deus quer, porque Ele sempre colocou uma ordem que deve ser seguida, uma ordem que deve ser vivida, mas para que o homem permaneça na presença de Deus, ele tem que cumprir essa ordem, tem que manter tudo em ordem, não inventando coisas, mas vivendo aquilo que Deus já colocou, não criando coisas, porque o Criador é Deus, Deus já criou todas as coisas, é só as coisas operarem conforme a sua vontade, porque as sementes estavam espalhadas na terra, mas nenhuma se produzia, nenhuma brotava antes que Deus ordenasse que a chuva devia cair e deu ordem às sementes que deviam produzir segundo a sua espécie, cada um. Então nós vemos que não há como um filho de Deus produzir frutos do maligno, nem filho do maligno produzir frutos de Deus, bons frutos. Porque sempre existe a semente dentro da pessoa, existe a semente que vai dar, porque é a ordem de Deus, vai dar segundo a ordem de Deus, segundo a sua espécie. Judas, que era inclusive um apóstolo, ele produziu frutos, a semente que estava dentro dele produziu os frutos, traição. Então reconheceu-se que esta é a semente da perversão, é a semente do maligno, não é a semente de Deus. É por isso que ele diz que pelos frutos vós os conhecereis, pelos frutos. Então são esses frutos que Deus nos chama a mostrar hoje, são esses frutos que Deus nos chama a manifestar no dia de hoje, porque cada um tem a sua semente, cada um tem a sua espécie, e é isso que deve se manifestar, é isso que deve se olhar. Nunca devemos nos amarrar naquilo que nós estamos a ver, vamos nos amarrar somente na palavra de Deus, vamos seguir aquilo que Deus colocou em nós, porque essa é a ordem que Deus colocou, e nunca poderá ser alterada, nunca poderá ser alterada. Uma serpente nunca poderia mudar-se, ela sempre é serpente, porque a ordem é essa, que a semente possa produzir segundo a sua espécie. E é assim que os filhos de Deus devem permanecer no dia de hoje, produzindo frutos, os frutos que mostrem que eles estão realmente arrependidos de todo o pecado e agora estão a viver em espírito, estão a viver em novidade de vida, não em novidade de religião, não em novidade de igreja, mas em novidade de vida, que a vida é Jesus Cristo, é novidade de vida, que a vida é Deus, porque Ele diz que todas as coisas vão passar, mas a palavra dele vai permanecer para sempre. Ele é o caminho, é a verdade, Ele é a vida. Então, para mostrar a vida, Ele deve estar em nós, a semente da vida deve estar em nós, e se ela estiver em nós, ela vai se manifestando, vamos produzindo esses frutos, porque essa é a ordem que Deus deu a cada semente. Agora, arrependendo-se e voltando à imundície, isso cumpre-se aquilo que se diz que o porco lavado volta a revolver-se na lama, ou o cão volta-se ao seu vômito. É o que também temos assistido muitas das vezes, muitos que temos estado com eles, acabam abandonando a palavra, acabam abandonando o Senhor Jesus Cristo. Nós não queremos que as pessoas permaneçam só na igreja, mas que permaneçam na palavra de Deus, porque Deus é o Criador de todas as coisas, Deus é quem é Salvador, Deus é que foi crucificado, então é a Ele que nós devemos nos amarrar, devemos estar ancorados nele, Ele que é para sempre, Ele que vive para sempre, e não andando segundo as imaginações ou sinais que nós estamos a receber do mundo, que o mundo está produzindo, porque Deus diz que esses 12 espíritos são tão similares que, se possível, poderiam até enganar os escolhidos, mas nós temos que saber que, sendo similares,
são mesmo similares, porque Deus disse. Então, é muito difícil distinguir qual é quem. Então, é necessário olhar para os frutos. Os frutos é que vão dizer, isso é serpente, isso é filho, é semente de Deus, como é Abel e Caim. Abel deu frutos de ser filho de Deus e Caim manifestou a semente do maligno. Então, nos dias de hoje, é isso também que está acontecendo. Não importam grandes sinais, não importa o que esteja acontecendo ou o que a pessoa esteja fazendo, porque Deus diz que esses virão nesse dia, esses que fazem grandes sinais vão aparecer e dirão em seu nome, nós fizemos muitas maravilhas, mas não deram nenhum fruto, não deram nenhum fruto. Então Deus dirá, aparte-se de mim, eu nunca vos conheci, porque nunca tiveram a semente da vida, nunca tiveram a semente de Deus dentro deles, mas eles achavam que fossem filhos de Abraão, achavam que fossem filhos de Deus. Não é isso, não são essas obras, não. É a semente, é o fruto que se produz na pessoa. É esse fruto que João Batista estava falando. Produzam frutos, mostrem o fruto que vocês realmente estão arrependidos. Porque não são essas coisas, religiões que vão nos salvar, não. É a obediência, é viver a palavra de Deus, é se afastar do mal, é deixar de dar frutos do maligno e dar frutos de Deus, é viver a palavra de Deus que vai nos ajudar, que vai nos sustentar nesses dias em que estamos a viver, ou nesse tempo que estamos a viver, nesses dias que estamos a atravessar duros caminhos, duras batalhas estão sendo travadas, e é necessário que nós tenhamos como sustento o nosso Deus. Então Deus vai provendo tudo para aqueles que produzem o seu fruto. Então é isso que nós devemos entender, é isso que nós devemos seguir, é isso que nós devemos produzir, a produção dos frutos. E esses frutos é que vão dizer de que lado, qual é a semente que está dentro de si. Então que Deus possa nos abençoar, Deus possa nos ajudar. Vou parar por aqui, vamos levantar, vamos encerrar o culto. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Pedimos, Pai, que o Senhor continue liderando a nossa vida e possa, meu Pai, nos ensinar a dar frutos, meu Pai. Frutos, meu Deus, dignos do arrependimento. Afasta, meu Pai, toda a obra do mal da nossa vida. Afasta, meu Pai, toda a concupiscência da nossa carne e nos fortaleça, meu Pai, no Espírito. Fortaleça-nos, meu Pai, nos seus caminhos, no nome do Senhor Jesus Cristo.